Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu tomo a escritura de Efésios 4, dos versos 1 ao 3, para a nossa meditação nesta manhã. Essa escritura do apóstolo São Paulo, sua carta aos Efésios, ela não somente é de um cunho espiritual, o que de fato é, primordialmente é isso, é o Espírito, mas também esta carta nos dá uma grande lição de civilidade, de convivência em sociedade, em família, porque muitas vezes falta para as pessoas bom senso, entender que o seu espaço termina onde começa o do outro e você entender que, mesmo sendo cristãos, ainda somos humanos. Nós devemos entender que nós estamos nos mais variados níveis. Alguns estão lá na frente, outros estão um pouco atrás, mas mesmo os que estão na frente e os outros que ainda estão atrás, é importante entender que todos ainda somos humanos. Mesmo uma pessoa que tem o Espírito Santo, se você chegar e lhe der um tapa no rosto, você o ferirá, você o entristecerá, por mais que a pessoa tenha de Deus. Se você o desonrar em público, se você o ferir, você o magoar, é claro que ele não vai ficar ali naquele atoleiro do sentimento ferido o tempo todo. Mas você o magoará, porque ele ainda é humano. Então Paulo nos ensina estas coisas. Não falar mal um do outro. Quando uma pessoa, um irmão, uma irmã, mesmo um parente, quando um parente sabe que alguém está falando mal dele, isso o entristece. Mesmo seu pai, sua mãe, sua mãe te amam, mas deixa seu pai ou sua mãe saber que você anda falando mal dele pelas costas. Isso o magoará, porque eles ainda são humanos, apesar de te amarem. Isso os machucará. Então Paulo está falando dessas coisas, nos dando esse entendimento, que, eu repito, é de um cunho espiritual, mas também de uma natureza também humana, porque não devemos esquecer, que ainda estamos em uma dimensão humana. E não devemos perder o sentimento pelas pessoas, entender que cada um é humano. Eu posso errar, você pode errar, todos nós devemos errar. Mas errar é uma coisa, persistir no erro é que é o problema. Então, entender que o ser humano ele é recíproco. Você gosta como humano, tá? Vamos falar aqui como humano por um instante. Você tem a tendência, a inclinação de gostar de quem gosta de você. E como também o ser humano tem a inclinação, a tendência de não gostar de quem não gosta dele. Não é verdade? Então, assim, e ninguém trata todo mundo de maneira igual e ninguém tem sentimentos iguais por todos. Se você soubesse que um homem maltratou a sua mãe, você amaria este homem do mesmo modo que você ama a sua mãe? Com amor humano? Claro que não.
né? Nós somos recíprocos. Mas se você souber que alguém fez um bem para sua mãe quando ela estava precisando, ou para um filho seu, é claro que você vai ter um sentimento agradável para com essa pessoa. E Deus também é assim, você sabia disso? Tanto é, se você ler Mateus 25, você vai ver que naquele dia Deus vai separar uns dos outros como separa os bodes das ovelhas. E aos que fizeram bem para os seus filhos, ele colocará à direita. E os que fizeram mal aos seus filhos, ou mesmo deixaram os filhos em carência, necessitado de ajuda quando podia ajudar e não ajudou, Deus vai colocar à sua esquerda. Essas pessoas que ajudaram os seus filhos, Deus lhes dará o céu como recompensa. Mas as pessoas que fizeram mal aos seus filhos, eles serão lançados no lago de fogo. Então, devemos entender essas coisas. E o ser humano é recíproco. Então, nós devemos ter esse entendimento na convivência familiar e social. Muitos divórcios não aconteceriam se as pessoas tivessem uma compreensão melhor do ser humano. Porque, gente, olha, nós ensinamos a Bíblia, a palavra de Deus, claro, lemos Bíblia, mensagem, falamos do espiritual, do céu, porém, você esquecer que nós ainda somos humanos, ainda estamos em uma dimensão humana, é tolice, é querer tampar o sol com a peneira. Não espiritualize o que é natural, nem naturalize o que é espiritual. Devemos entender que ainda somos humanos. Deixa eu contar uma pequena historinha para vocês. Tempos atrás, em um distante pequeno vilarejo, havia um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Um pequeno e feliz cachorrinho soube desse lugar e decidiu ir visitar esse lugar. E quando ele chegou lá, saltitou feliz escada acima até a entrada da casa. Olhou através da porta da entrada com suas orelhinhas bem levantadas e a cauda balançando tão rapidamente o quanto podia. E para sua grande surpresa, quando ele olhou, ele viu outros 1000 pequenos cachorrinhos, também todos com a cauda balançando tão rapidamente quanto a dele. Abriu um enorme sorriso e foi correspondido com 1000 enormes sorrisos. Quando saiu da casa, pensou: que lugar maravilhoso! Voltarei sempre, um montão de vezes. E nesse mesmo vilarejo, outro pequeno cãozinho, que não era tão feliz quanto o primeiro, decidiu visitar a casa também. Ele escalou lentamente as escadas e olhou através da porta. Quando viu 1000 olhares hostis de cães que olhavam fixamente, rosnou, mostrou os dentes e ficou horrorizado ao ver 1000 cães rosnando e mostrando os dentes para ele. Quando saiu, pensou: que lugar horrível, nunca mais volto aqui. Bom, ao meditarmos nessa história, isto nos remete à carta a Tito, capítulo 1, verso 15, onde diz: todas as coisas são puras para os puros, e todas as coisas são impuras para os infiéis e contaminados de espírito. Então, você deve entender que a forma como você trata as pessoas é a forma como elas vão te tratar também. Repito, o ser humano, ele é recíproco. Por que o ser humano é recíproco, pastor? Por que todo mundo não paga o bem? Por que todo mundo não paga o mal com o bem, como deveria ser? Porque
esse é o certo, né? Esse é o certo. Jesus mandou a gente pagar o mal com o bem. Esse é o certo. Esse é o certo. Mas isso Jesus Cristo ensinou porque ele é o próprio Deus. Então, porque se você vai pagar o mal com o mal, a única maneira de você pagar o mal com o mal é se você for portador do mal como aquela outra pessoa é. E Jesus estava falando com os súditos do seu reino. Jesus estava falando com aquelas pessoas que são habitação, são templo do Espírito Santo. Então a palavra diz: não te deixa vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Então, você não deve descer ao nível. Você não deve descer ao nível das pessoas que são habitações de espíritos maus. Mas nós devemos nos manter no nível divino. A deidade está em nós. Nós estamos na deidade. Então, não cabe a nós pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Porém, a razão, nós devemos entender que se a pessoa com quem você lida, se ela não está cheia com o Espírito Santo, todo ser humano que não está cheio com o Espírito Santo, ele tem um sentimento de justiça. É a justiça humana. Então, quem errou tem que pagar pelo seu erro. Roubou, matou, tem que ir preso. É a justiça humana. E se a pessoa que fez o bem, ela deve ser retribuída. Também é uma questão de justiça. É uma justiça humana. Porém, nós não estamos clamando por justiça. Nós estamos clamando por misericórdia, por graça. E uma prova, uma evidência de que você encontrou graça e misericórdia para você, é que você estende graça e misericórdia para os demais. Mas entenda isto. Às vezes, Satanás nos coloca sob pressão. Sim, toda a raça humana está sob pressão. E às vezes, tanto você como aquela pessoa com quem você convive ou com quem você se encontra, às vezes ela está sob pressão e ela vai te tratar de uma maneira que ela não faria se ela estivesse em seu estado normal. E você deve entender e perdoá-la por isso. Não devolver a mesma moeda. Afinal de contas, ela muito provavelmente não tem o que você tem. Como o irmão Brana, que estava num restaurante e foi atendido por uma garçonete, ele e o irmão. A garçonete mal-humorada tratou eles muito mal e ele, quando foi embora, deixou uma gorjeta de $100. E o irmão disse: irmão Brana, como é que a mulher tratou a gente tão mal e o senhor deixou $100 de gorjeta para ela? Não entendo isso. Irmão Brana disse: irmão, é porque o aluguel dela vence amanhã e ela não tem o dinheiro para pagar o aluguel. É por isso que ela está tão nervosa, tão estressada. Então, claro, eu não sou profeta, você não é, nós não somos profetas para adivinhar essas coisas, mas devemos entender que o mundo e as pessoas são como um espelho. Se alguém te trata mal, você deve se perguntar: o que foi que eu fiz para que esse espelho retribuísse isso para mim? As pessoas são um espelho. As pessoas te tratam como você tratou a elas. Então, ao invés de se sentir uma vítima, ao invés de se sentir ofendido, magoado, se pergunte: o que foi que eu fiz para que essa pessoa me tratasse dessa maneira? E corrija. Porque muito provavelmente você falou alguma coisa que ela não gostou. Ou talvez ela entendeu errado. É muito comum as pessoas entenderem errado. Então, mesmo que a pessoa te trate mal, trate ela bem. Porque Deus nos ensina no livro de Provérbios que a palavra branda desvia o furor.
E como o pastor Adil nos ensinou, quem controla a conversa é quem ouve. Em todas as circunstâncias, nunca se ponha como vítima. Entenda que em toda e qualquer posição, você tem o poder de controlar a situação. Simplesmente adote a postura correta. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.